todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro e temos aqui mais uma incrível mini leitura. Mas é assim, agora as nossas mini leituras vão entrar num período muito especial, porque eu estou a sentir que nós precisamos de explorar a nossa conexão com a nossa mãe nas próximas mini leituras. O que é que isto significa? Como vocês já devem saber, aquilo que nós vivemos com os nossos pais até aos nossos 7 anos, normalmente cria padrões inconscientes que ficam dentro de nós como se fosse um disco que se repete e que nós levamos para a nossa vida adulta. Portanto, muitas vezes nós tendemos a ser condicionados por aquilo que nós vivemos com os nossos pais e quando nós não olhamos para essa bagagem, a nossa vida não passa de uma manifestação contínua dessas questões que nós vivemos com eles e que nós trazemos da nossa experiência emocional até aos 7 anos, ok? Não interessa se os nossos pais estão vivos ou se já faleceram, é igual. Às vezes nós damos por nós e estamos a repetir coisas que os nossos pais disseram que era para ser assim e não fazemos essas coisas porque nós queremos, fazemos essas coisas porque nos disseram que era assim para ser, ok? Portanto, nós hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a nossa relação com a mãe. Se você for guiado até este vídeo, provavelmente você tem algumas destas questões no seu inconsciente, ok? O que quer dizer que nem sempre você se apercebe que tem estas questões. Isto pode ser coisas que estão a bloquear as suas manifestações neste momento. Você pode até notar pequenas coisas, ou porque você se lembra da sua mãe regularmente em certos comportamentos que você tem. Ou você dá por si a dizer coisas que a sua mãe dizia, ou você dá por si a querer ser o oposto da sua mãe, e qualquer uma destas vias acaba por ser um desequilíbrio, ok? Portanto, nós vamos ver de que forma a sua experiência com a sua mãe nesta vida, quando você era criança, pode estar a condicionar as suas manifestações, a sua prosperidade, a sua capacidade de se relacionar com os outros neste momento. Vamos ver para onde é que isto vai levar, ok? Por baixo do baralho nós temos 7 espadas, depois temos a torre, que foi a primeira carta que eu tirei. Portanto, o que quer que seja que vai ser revelado nesta leitura, você está finalmente a romper os padrões de forma definitiva. Sendo esta a primeira carta, tem sempre muita força. Portanto, nós vamos falar só para trazer os padrões do inconsciente para o consciente e desta forma você já vai estar a curá-los. O que não quer dizer que você não tenha mais coisas do que aquelas que vão ser faladas aqui para resolver com a mãe, porque resolver coisas com a mãe e com o pai normalmente é quase como se fosse uma profissão. Quando a gente começa a tirar as camadas da cebola, começa a perceber que para resolvermos coisas com os pais é uma profissão inteira, é uma função que nós temos de desenvolver aqui. Está bem? Vamos lá continuar. A papisa, o 10 de paus, o 7 de ouros, o 3 de espadas, o 9 de copas, o as de copas, o rei de espadas. Depois temos uma carta que diz abuso sexual, que eu aqui nesta leitura não senti que fosse o clássico abuso sexual, tipo violação ou isso. O que eu senti é, como é que eu ia dizer, uma espécie de uma rejeição física, podemos dizer assim. Mas já vamos falar sobre isso. Desconexão. Aqui diz análise parálisis e aqui PTSD é tipo a síndrome pós-traumático, está bem? E ainda tenho 4 cartas do Arcanjo Miguel que nós vamos tirar no final. Eu quero também dizer-vos, antes de começar a falar sobre a leitura, que eu tenho umas curas focadas na relação com a mãe, que estão disponíveis a partir do meu website e algum material que eu também tenho relacionado com a mãe. Eu vou deixar, e que seja gratuito, eu vou deixar tudo isso no descritivo deste vídeo, os links, porque em todas as leituras que eu falar sobre a mãe, eu vou deixar no descritivo do vídeo o material que eu tenha de curas e coisas com a mãe, ok? Seja gratuito ou não gratuito. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte. Alguns de vocês, por algum motivo, sentiram que não era seguro, quando vocês eram crianças, em expressarem os vossos dons. Alguns de vocês até têm consciência disso, que quando eram crianças tinham a intuição muito aflorada, mas vocês não tinham coragem nem para ouvir a vossa intuição, nem para seguir a vossa intuição, e vocês pensavam que isso era, sei lá, bloqueios vossos, normais, ok? Mas eu vejo que isto tem uma relação com a vossa mãe.
Ou vocês sabiam inconscientemente que a vossa mãe, por exemplo, não aceitava a espiritualidade dela? Que a vossa mãe era muito sensível, mas ela dizia-se cética. Por exemplo, no meu caso, a minha mãe sempre se disse muito cética. No entanto, ela era uma pessoa muito sensível. Ela até era do meu signo, ok? E eu tenho muita coisa parecida com ela. E eu agora, quando tirei estas cartas, apercebi-me, por exemplo, no meu caso, que eu posso ter inibido a minha intuição, e eu lembro-me de 2 ou 3 situações da minha infância onde eu inibi a minha intuição sem me aperceber, foi automático. E, portanto, isto pode ter acontecido, no meu caso, exatamente porque a minha mãe, sendo cética, nunca desenvolveu a própria espiritualidade, nunca falou isso com ninguém, e, portanto, ela emanava uma energia na minha direção de pessoa que não ia aceitar isso, ok? Então, automaticamente, eu, quando tinha estas intuições, estas coisas, eu fechava-me na minha concha, ok? Então, eu vejo aqui pessoas que têm esta situação semelhante à minha, que é, tinham os dons já a querer abrir quando eram crianças e colocaram tudo para dentro, ok? E, portanto, isso acabou por ser um grande fardo para alguns de vocês. Isso até pode ter, como é que eu ia dizer, feito com que vocês manifestassem alterações físicas indesejáveis. Por exemplo, se vocês tinham sempre algumas doenças ou sintomas na infância que se repetiam, isto podia ser porque vocês engoliam a vossa intuição, tá? No meu caso, por exemplo, eu tinha muitas vezes dores de garganta. Eu tinha muitas dores de garganta quando era criança. E agora isto fez sentido que pudesse ter a ver com isto, ok? Com esta questão de eu colocar a intuição, abafar a intuição com medo do que é que a minha mãe iria pensar daquelas coisas. E mesmo assim eu partilhava algumas coisas com a minha mãe, que eu hoje sei que, por exemplo, eram memórias de vidas passadas. Mas lá está, ela não compreendia. Se calhar, das vezes em que eu partilhei com ela, eu notei que ela não compreendia, então comecei a abafar as minhas intuições. Mas, por exemplo, no meu caso, a maior parte das coisas que eu abafei eram, como é que aquilo se chama? Premonições que eu tinha. Aquela sensação de isto não vai correr bem, mas eu não dizia a ninguém e depois aquilo não corria realmente bem. Portanto, eu tinha muitas premonições quando era criança. Tá? Portanto, isto transformou-se num grande fardo que vocês carregavam. E vocês ainda podem, hoje em dia, olhar para os vossos dons e pensar que carregam um fardo. E em vez de verem isso como um dom, uma bênção que vocês receberam da vossa conexão divina, vocês às vezes podem pensar, a minha vida era muito melhor se eu não tivesse estes dons. E isto pode ser um pensamento inconsciente, mas que atrapalha vocês abrirem-se para receber esses dons, porque vocês não podem fazer nada. Se vocês neste momento estão a acompanhar o meu canal, vocês são pessoas sensíveis e intuitivas e abertas mentalmente. Então, vocês não podem fazer nada em relação à amplificação dos vossos dons, porque é inevitável. Se vocês estão aqui é porque eles estão a abrir, vocês estão a despertar, vocês veem outras coisas, vocês sentem as energias das pessoas, dos ambientes, vocês têm premonições, vocês têm uma data de coisas. Uns têm mais umas coisas, outros têm mais outras. Mas isto não dá para fechar agora. Portanto, se vocês inconscientemente têm algum tipo de crença ou padrão de a minha vida era muito melhor se eu não tivesse estes dons, ou ter dons espirituais é um fardo, por causa desse choque com a vossa mãe e com o sistema de crenças que a vossa mãe tinha na vossa infância, isso automaticamente sabota a expansão da vossa espiritualidade agora, ok? Eu vejo também que vocês têm aqui alguns bloqueios, aqui com o 7 de ouros e o 9 de copas. Eu vejo que vocês têm aqui alguns bloqueios às vossas manifestações. De alguma forma, vocês quando eram crianças, em algum momento, inconscientemente, vocês aperceberam-se que quando vocês desejavam algo, isso acontecia. Isto é uma coisa muito, muito subtil. E vocês começaram a perceber que mais ninguém fazia isso à vossa volta. Também uma coisa muito subtil. E automaticamente vocês abafaram a vossa capacidade de manifestação porque vocês não queriam ser diferentes. Olha aqui, desconectado. Vocês não queriam sentir que estavam desconectados do coletivo da vossa família. Tá? E isto tem muito a ver com vocês compararem-se com a vossa mãe. A vossa mãe não tinha esta capacidade de manifestar as coisas. Com a vossa mãe as coisas funcionavam de forma diferente e por algum motivo vocês comparavam-se com ela. Ela não conseguia fazer dessa maneira e vocês conseguiam. Vocês não queriam sentir-se diferentes dela, nem desconectados dela, então abafavam isso. Isso gerou um trauma interno, porque vocês têm aqui a carta do coração partido e têm a carta do stress pós-traumático. Portanto, vocês foram criando
traumas consecutivos por abafarem os vossos dons espirituais e a vossa capacidade de manifestação, porque comparando com a vossa mãe, e vocês não queriam sentir-se diferentes, vocês negavam esses dons dentro de vocês e isso tornou-se uma coisa insuportável, ok? Talvez por isso, em algum momento, quando vocês se tornaram adultos, os vossos dons começaram-se a mostrar assim do nada. Porque aquilo estava tudo ali abafado dentro, como se fosse uma panela de pressão prestes a explodir. Quando chega ao final do tempo da cozedura. Estão a ver? É isso. Tá? Alguns de vocês, inclusivamente, o vosso problema em manifestar relacionamento amoroso vem destas questões com a mãe. Porque vocês ali bloquearam a vossa capacidade de manifestação e neste momento em que vocês encontraram esta leitura, isso está a refletir-se num bloqueio de manifestação ao nível de novos inícios no amor. Vocês têm dificuldade em virar a página e sair de situações difíceis, romper situações difíceis para manifestar aquilo que vocês querem, efetivamente, ok? Porque vocês abafaram este lado vosso de manifestar, esta capacidade de manifestar, e começaram a racionalizar e a tornar-se mais mentais. O que eu acho é que a vossa mãe era uma pessoa muito mental. Era o rei de espadas. E vocês também começaram-se a tornar um pouco o rei de espadas, abafando a vossa sensibilidade, capacidade de manifestação, os vossos dons, para tentar encaixar nela. Ok? E não foi boa coisa. Porquê? Porque o 7 de espadas está por baixo do baralho, fala sobre autossabotagem. Portanto, vocês aprenderam a autossabotar-se para tentar corresponder àquilo que vocês achavam que a vossa mãe esperava de vocês. Um pouco assim. Ok? Eu vejo aqui mais um bloqueio, aqui com a questão da rejeição física. E esta carta aqui, análises parálises, ele tem 2 lupas, parece que está a analisar tudo ao pormenor. Eu vejo que vocês podem ter sido rejeitados fisicamente pela vossa mãe em algum momento. E atenção que estas coisas às vezes acontecem na barriga da mãe. O trauma de rejeição começa na barriga da mãe. E é assim, se vocês quiserem conhecer mais sobre as feridas de infância, eu recomendo que vocês leiam os livros das 5 feridas. Eu vou deixar no descritivo do vídeo o link desses livros para vocês conhecerem. Mas são livros que eu já li o primeiro, agora estou a ler o segundo, porque isso ajuda muito nós a libertarmos padrões de infância. Okay? Mesmo para pessoas que tiveram uma infância boa. Foi o meu caso, eu tive uma infância boa, mas eu, como era uma criança muito sensível, eu interpretei a minha infância de uma forma errada e criei imensos traumas. E é por isso que eu agora tenho que olhar para eles, para poder libertar isso, para poder cada vez expandir mais, expressar-me mais, etc. Porque mesmo eu sendo esta pessoa que vocês veem aqui no YouTube, eu sou uma pessoa normal e tenho imensa coisa para resolver, que eu tento dedicar-me a ela da melhor forma que eu posso, tá? Então, em algum momento, a vossa mãe rejeitou-vos fisicamente. Ou ela arrependeu-se de ter ficado grávida. Quando ela descobriu que estava grávida de vocês, não vos quis e vocês sentiram-se rejeitados fisicamente. Ou, por exemplo, quando ela estava grávida de vocês e ela desejou que vocês fossem do outro género. Por exemplo, se vocês foram mulheres, a vossa mãe podia querer ter um menino em vez de ter uma menina. Ou ao contrário, ok? Ou então, vocês sentiram, quando vocês eram crianças, que de alguma forma a vossa mãe julgava alguma coisa do vosso corpo e achava que não era normal, ou comparava o vosso corpo com um modelo de como é que o vosso crescimento devia ser, ou vocês sentiam que ela estava sempre insegura em relação à forma como o vosso corpo crescia, ok? Vocês podiam sentir que ela estava sempre insegura sem saber se o vosso crescimento era uma coisa normal ou saudável ou não, então ela projetou essa insegurança e vocês sentiram-se rejeitados, ok? Por causa desta comparação que ela fazia. Por causa disso, vocês podem ter trazido alguns traumas relacionados com o vosso corpo, em que vocês rejeitam-se fisicamente, não aceitam o vosso corpo como ele é, ou então vocês são demasiado críticos, porque nós temos aqui as lupas, portanto, talvez vocês sejam ou muito focados em cenas físicas, em fazer dietas, em fazer exercício extremo, para estar sempre tudo perfeito no vosso corpo, e desta forma vocês aplicam um excesso de criticismo, acho que é assim que se diz, porque a vossa mãe, de certa forma, inconscientemente também fazia isto.
Ou então pode ser ao contrário, vocês afastam-se completamente do vosso corpo porque ela fazia isso, não é? Se ela vos rejeitou, ela deu-vos um exemplo de se rejeitarem a vocês. E vocês podem fazer uma destas coisas inconscientemente com vocês. Está bem? Portanto, é isto que eu vejo que vocês neste momento estão prontos para reconhecerem vocês e libertar. E só esta conversa já vai ajudarem muito, está bem? É assim que as minhas leituras funcionam. Agora, nós vamos tirar aqui 4 cartinhas do oráculo novo que eu tenho do Arcanjo Miguel, porque eu senti que eram boas. Ele pode falar aqui alguma coisa importante relacionada com esta leitura. Aqui diz, ponha a sua energia criativa em ação. Aqui diz, as suas orações estão a ser respondidas. E aqui diz, não tenha medo. E aqui está quase a terminar, ok? Isto é muito bom, porque é assim, eu vejo então que a maior parte das pessoas que vão ser magnetizadas até esta leitura são pessoas que já têm trabalhado bastante na relação com a mãe, mas que vocês notam que ainda há coisinhas aqui e ali, ok? Esta carta diz que está quase a terminar a limpeza com a mãe, ok? Está quase a terminar, ok? Mas é necessário olhar para estas últimas coisinhas, podemos dizer assim. Algumas delas são relacionadas com medos inconscientes que vocês criaram na conexão com a vossa mãe. Ok? E então isto diz-vos, ao menos não tenham medo de olhar para as coisas, não tenham medo de olhar para os padrões, porque às vezes nós temos medo de ver o medo, ou medo de ver o trauma, ou medo de admitir que ainda falta resolver qualquer coisa. Que isso é uma das características muito das pessoas da espiritualidade. Trabalham muito nelas próprias, mas depois criam aquele ego espiritualizado de, eu já tenho tudo resolvido, comigo já está tudo, não há nada para ver, ok? Se vocês entram nessa atitude, vocês não veem o que é para ver ainda, ok? Então, não tenham medo de admitir que ainda falta ver alguma coisa a respeito da vossa relação com a mãe. Isto está aqui muito claro. Diz aqui que as vossas orações estão a ser respondidas. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, de alguma forma, se vocês ressoaram com aquela parte em que eu falei que vocês tinham bloqueios em manifestar, eu acho que quando vocês intencionaram manifestar algo, vocês acabaram por exemplo, ser guiados a esta leitura, não é? Como uma forma de cura, de transcender esses bloqueios. Portanto, as soluções para vocês limparem os vossos bloqueios à manifestação já estão a ser apresentadas para vocês. E isso é sinal de que a manifestação está a andar. Ok? Portanto, vocês não têm uma incapacidade completa em manifestar. Ela pode estar um bocadinho abafada por algumas crenças, alguns medos, que, de alguma forma, vocês estão a ser guiados e amparados para que isso se resolva. E, desta forma, vocês consigam manifestar na mesma, ok? E aqui diz, ponha a sua energia criativa em ação. Isto pode implicar você fazer algum trabalho criativo que lhe vai ajudar a curar esta questão com a mãe. Isto é para alguns. Ou isto pode indicar que você pode ter uma abordagem criativa para fazer esta limpeza ou mesmo para manifestar. Porque nós manifestamos através da imaginação. Okay? Então você pode começar agora a usar a visualização, a imaginação, e a sua prática pode romper com algumas crenças que você tinha de que não consegue, ou que não é capaz, ou que não pode por algum motivo e que vinham da sua infância. Está bem? Meus amores, foi uma leitura profunda para o tempo em que ela durou, ok? Eu vou dar continuidade a isto na extensão e a extensão vai ser muito mega especial, porque eu vou ver qual é a sua questão da sua infância com a sua mãe pode neste momento estar a afetar a sua manifestação especificamente de relacionamento amoroso. Se vocês quiserem ver um bocadinho da extensão, têm ali um trailer, basta carregar no link da extensão e ver o trailer, ver o vídeo que está lá, está bem? Muito obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau.